Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 5. Vamos pegar desde o versículo 1, versículos do 1 ao 8. Eclesiástico, capítulo 5, versículos do 1 ao 8. Está aí na tela, capítulo 5, versículo 8, que foi o que eu citei de início. Mas eu quero abrir um pouquinho mais, acho que vai ser importante, por essa palavra do Padre Jonas que a Paula trouxe, por essa canção que nós acabamos de cantar. Vale a pena pegar ali desde o versículo 1, que diz assim: não te apoies nas tuas riquezas. Não te apoies nas tuas riquezas. E não digas, bastam-me os meus recursos. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus com certeza te punirá. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. Não percas o temor por causa do perdão, acrescentando pecado a pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele se compadecerá da multidão dos meus pecados. Pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro. Vamos repetir este último versículo. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não te apoies nas tuas riquezas. Quais são as suas riquezas? É diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que o capital da pessoa é a influência dela, não é monetária. Tem muitos amigos, conhece muita gente, é muito sociável. Tem gente que não tem dinheiro, mas consegue tudo. Faz uma ligação aqui, conversa com outra pessoa lá, e de repente, situações difíceis que com dinheiro dificilmente se resolveria, por causa da influência da pessoa, se resolve assim, ó. Tem gente que a riqueza da pessoa é o dinheiro, é o patrimônio que nem é dinheiro, né? Porque você vai ver, a pessoa não tem pouca coisa na conta, mas ela tem uma multidão de imóveis espalhados por aí, vários negócios em andamento, gira muito dinheiro, mas pouca coisa fica na mão dela. Mas se ela precisar, ela levanta recursos rapidinho. Tem gente que a riqueza da pessoa é justamente a versatilidade dela. Tem gente que é muito versátil, que se adapta facilmente, que se dá bem numa coisa, mas também se dá na outra, está sempre inventando. Tem gente que é tão rico em talentos que a pessoa não está nem aí para dinheiro, porque isso até amarra ela. Então, o talento dela muitas vezes é a própria pedra de tropeço dela, porque ela troca de uma coisa para outra toda hora, porque ela não tem paciência de ficar numa coisa só, ela está sempre criando. E é muito interessante, é um talento, é uma riqueza, se for bem aplicado, nossa, quanto bem essa pessoa pode fazer, não é? Tem gente que o seu talento, a sua riqueza é a esperteza, é a sagacidade. Qual é a tua riqueza?
Tem gente que a riqueza da pessoa é a beleza dela. Consegue tudo porque é bonitinha. Tem isso, a gente sabe que tem. A gente sabe que às vezes uma pessoa com aspecto um pouquinho melhor consegue mais oportunidades, consegue um emprego mais fácil, consegue um melhor salário. Mas pobre da pessoa que coloca a sua confiança nessas riquezas, são todas passageiras. E a palavra de Deus nos diz aqui, olha, não fique se escorando nas suas riquezas, porque elas não têm o poder de salvar você. Porque a conta chega para todo mundo. Porque um dia as luzes nesse mundo se apagam para cada um de nós, para todos nós. Um dia a conta chega. Então não digas, bastam-me os meus recursos. Eu dou conta de mim mesmo, estou tranquilo. Ainda ontem a gente falava isso a partir de uma palavra de São Paulo, né? Que ele dizia, eu sei viver na penúria, eu sei viver na abundância. Tem gente que não sabe viver na abundância. Na abundância a pessoa se perde, na abundância a pessoa se torna infeliz, na abundância a pessoa perde a alma dela. Tem tudo fora, mas não tem vida interior, não tem alegria, não tem felicidade. Na abundância a pessoa se afasta da família, rompe com os amigos e começa a dizer, eu me basto a mim mesmo, bastam os meus recursos, eu não preciso de ninguém. Então a palavra de Deus nos diz, não deixe que a tua força, que a tua juventude, que os teus talentos, não deixe que a tua capacidade, que aquilo que você já conquistou na sua vida te leve a seguir as paixões do seu coração. Te leve a seguir as paixões das suas emoções, dos seus sentimentos. Não diga, eu faço o que eu quero e nada acontece comigo. É isso que essa palavra está te dizendo. Não digas, quem terá poder sobre mim? Porque eu tenho um cargo, porque eu tenho autoridade, porque eu tenho meios, porque eu tenho recursos, porque eu tenho pessoas sob o meu comando, eu tenho pessoas que estão em dívida comigo, eu tenho pessoas poderosas que eu posso acionar quando eu quiser. Não digas. Não digas quem terá poder sobre mim. Não digas. Nem digas quem me fará prestar contas das minhas ações. Não digas. Pois Deus, com certeza, vai te pedir essas contas. Com certeza. Não digas, pequei. Olha aí, pequei. E o que me aconteceu de mal? Infelizmente, a gente sempre topa com alguém que faz essa menção. Se você acha que isso não acontece, eu lhe digo que não só acontece, como eu já vi acontecer. Pessoa dizer com toda arrogância, eu fiz e não aconteceu nada de mal para mim. Se Deus existisse, com certeza eu teria sido punido e eu não fui. Aqui está a resposta. O Senhor é paciente em retribuir o que nós provocamos. Deus está usando de paciência com cada um de nós, porque nos ama, porque quer a conversão do nosso coração, porque quer o céu para nós. Deus quer a nossa amizade. Ele que nos amou desde o momento que nos criou, não quer a nossa destruição. E o Senhor usa de paciência conosco. Então não percas o respeito a Deus e o temor. Sabe o que é o temor? É aquilo que faz a gente tremer quando a gente percebe que o nosso fim está chegando, que os nossos dias estão contados. E que, vou dizer pode ser, porque quem não acredita diz pode ser, não é? E que pode ser que depois desta vida tenha alguma coisa, então a pessoa treme, porque o desconhecido está chegando. Sabe esse tremor? Ele provém do temor. É um respeito diante do que você não sabe que te espera. Então, por causa do perdão de Deus, não percas o temor, acrescentando pecado a pecado. Não digas, isso aqui também eu já ouvi muitas vezes.
Deus é perdão, Deus é bom, Deus vai perdoar todo mundo, a misericórdia do Senhor é grande, Ele vai se compadecer da multidão dos meus pecados. É verdade, a misericórdia do Senhor é grande e Ele vai se compadecer da multidão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e lutamos para não viver esses pecados, e não quando a gente, de forma sem vergonha, se apoia numa verdade para viver uma mentira. Qual a verdade? Que o Senhor perdoa. E qual é a mentira? Já que Ele perdoa, eu vou cair na farra, que depois eu faço uma cara de piedade, digo para Ele: perdão, eu errei, e Ele vai ter misericórdia de mim. Não se trata do Senhor ter misericórdia, se trata da mudança que precisa acontecer dentro de nós. E se nós não temos a intenção de corrigir o nosso coração, ele se perde e corre o risco de perder-se eternamente. A palavra de Deus nos faz entender que toda essa mudança nós podemos viver nesta vida. Mas quando chega a hora da morte, primeiro a gente enfrenta ali uma encruzilhada. A hora da morte é a hora da nossa última decisão. Mas quem treinou a vida inteira para fazer errado, será que na hora da morte vai conseguir optar pelo certo? Quem treinou a vida inteira, praticou o ódio a vida inteira, será que na hora de morrer vai conseguir pôr o seu coração na direção do amor? Quem a vida inteira viveu para se vingar, será que vai aceitar entrar no céu, sabendo que está lá no céu uma pessoa que ele não perdoa de jeito nenhum? Então a palavra de Deus nos diz: olha, não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro. Conhece aquela história da conferência que teve lá, a convenção que teve no inferno? Diz que os demônios se ajuntaram, porque também para eles pouco tempo lhes resta. E sabendo que eles têm pouco tempo, porque Deus vai pôr um fim a todo mal e a toda maldade. E a palavra de Deus nos diz de várias maneiras que o tempo do mal está contado, ele já está derrotado, ele está vencido. Como uma cobra que a cabeça foi esmagada, ele continua com a sua cauda batendo para todo lado, mas ele já está derrotado. Mas ainda faz algum mal, causa algum dano, mas isso tem dias contados. Sabendo que pouco tempo lhe resta, os demônios fizeram uma conferência, uma convenção no inferno. E aí começaram a discutir qual era a melhor maneira de levar as pessoas à perdição. E um deles, muito jovem e muito cheio de disposição, disse: não, nós precisamos vir com uma enxurrada de tentações sobre as pessoas, de maneira que elas não possam pensar. A hora que ela estiver percebendo que ela está sendo tentada aqui, a gente já começa com outra, mas uma avalanche tão grande que ela não tenha descanso na mente, que ela não consiga respirar, e que mal sobre tempo para ela pensar em Deus, porque ela está o tempo inteiro cuidando de alguma coisa. Diz que um capeta velho só fez com a cabeça que não. Um outro intermediário disse: isso aí já foi tentado, meu filho. Aí veio um outro, um demônio um pouco mais velho, e disse: olha, eles se movem muito pela sensualidade. Você toca na carne deles, eles derretem. Vamos inflar esse mundo de pornografia, de estímulos sexuais, porque aí eles vão trocar o alimento pela sobremesa. Eles vão deixar de viver o amor para poder viver no erotismo. Eles vão começar a usar um ao outro. Vai ser um inferno para eles. Muitas crianças vão nascer sem assistência, sem pai para acompanhá-las. As mães terão que dar conta de filhos que elas não esperavam. Muitas delas vão rejeitar essas crianças. E algumas que serão cuidadosas, talvez até não tenham filhos,
mas vão ser usadas e usadas e usadas. Elas vão achar que estão usando os outros, mas na verdade, um e outro estarão sendo usados e descartados. Vai chegar um momento que a estima deles vai estar lá embaixo. Eles vão se sentir a escória deste mundo. E a vergonha vai pesar na alma deles de tal maneira que eles não vão conseguir sequer rezar. Como é que eles vão se aproximar de Deus desta maneira? Diz que o capeta lá, o velhão, torceu o nariz e disse: quantos anos a gente faz isso? E apesar de tudo, em algum momento eles mudam de parecer, eles abandonam essa prática, eles se cansam disso, eles se voltam para Deus. É certo que alguns morrem nesse estado e aí nós lucramos a alma deles, mas tem muitos que se despertam e se armam contra isso. Não, isso aí não é o que é preciso fazer. Aí veio um outro e disse assim: olha, tem muitos males acontecendo, tem muita gente sendo morta de forma violenta, isso para a família é um trauma. Tem muita gente sofrendo nas garras da injustiça cometida por um outro. Tem guerras, tem desentendimentos dentro de casa, família, traições. É um mal atrás do outro, porque nós temos sido muito caprichosos nisso daí. Na minha opinião, a gente deve pôr isso na conta de Deus. Porque eles sofrem e se entristecem porque eles não têm em quem pôr a culpa. Se eles tiverem alguém em quem pôr a culpa, eles não vão simplesmente se entristecer, vão se entristecer e vão odiar. Coloque que foi Deus, vamos convencer de que Deus é o grande culpado pelos males da humanidade. E o capetão lá, isso aí, tudo que vocês estão falando não tem novidade aqui. Isso está sendo feito há muito tempo. Diz que o braço direito desse capeta mais velho se levantou e disse: olha, tem uma coisa que pode parecer óbvia, mas a gente não está fazendo. Vamos fazer diferente disso. Vamos deixar eles entenderem que já deu essas coisas, que está na hora de mudar, de parar de tanto ódio, de parar de intrigas. Aí começou um rebuliço no inferno. Eles não queriam matar esse capeta, mas estavam escutando. Ele disse: não vamos pôr a culpa em Deus não, porque infelizmente eles diziam: Deus é bom, e essa bondade o ser humano percebe. Vamos fazer diferente, vamos dizer para eles que Deus é bom, vamos dizer para eles que eles devem perdoar, vamos dizer para eles que realmente essa enxurrada de lama faz mal e que é preciso virar a página, vamos dizer. Só que em vez da gente dizer para eles fazerem isso já, vamos convencer que essa mudança é importante, mas que eles não façam já agora, que eles façam amanhã, porque tudo isso dá muito trabalho de se fazer. E que já que eles estão em processo de despedida desses pecados, dessas vontades, desses desejos, que eles curtam um pouquinho mais, porque a vida passa tão rápido, que deixe para o dia de amanhã. E aí eles entenderam que de amanhã em amanhã o ser humano chega ao fim da sua vida sem ter feito nada que preste, só se afundando no lodo do pecado. E isso foi aprovado por unanimidade. Quantos de nós, meus queridos, estamos sendo, atacados pelo demônio do deixa para mais tarde? Tem tanta coisa que não acontece na vida da gente por causa do diabo do deixa para mais tarde. Eu vou pedir perdão, mas não hoje, deixa para mais tarde. Foi assim que muita gente não conseguiu se despedir e perdoar alguém que amava. Porque foi protelando, ou a pessoa morreu, ou o outro morreu, e isso nunca aconteceu. Quantos pais viram os filhos saírem de casa, sem dar colo, sem dar carinho, sem dizer eu te amo, porque não tinha muito jeito para isso, e foi deixando para mais tarde. Quantos pais ficaram sonhando em ter momentos agradáveis com seus filhos, construir boas lembranças, mas acabou que o filho foi embora e não conseguiu fazer. Você sabe por quê? Por causa do diabo do deixa para mais tarde.
Não jogue fora a sua vida, sabe? Não deixe a sua vida passar, porque um bom jeito da gente não fazer nada, sabe como é que a gente faz para não fazer nada? Um bom jeito é a gente arrumar a desculpa de que nós ainda não estamos prontos, de que nós estamos nos preparando. Eu estou me preparando para ser uma pessoa melhor. Eu estou me preparando para poder pedir perdão. Estou me preparando para poder mudar de trabalho. Se o lugar está te deixando infeliz, se você não está gostando de onde você está, se isso está deprimindo você, se está pensando em fazer até uma loucura, por que você fica lá? Por que você não usa o seu tempo para poder procurar um outro lugar? Talvez você precise deste emprego, até você encontrar um outro emprego. Mas enquanto você está trabalhando lá, o que te impede de ir distribuindo seu currículo, de ir contando para um amigo que você quer viver uma experiência nova, de pedindo ajuda, de repente fazer essa transição, sem necessariamente você ficar demitido, desempregado por um tempo? Só que sabe qual é o nosso problema? A gente fica esperando que as coisas se resolvam por elas mesmas. Não vai se resolver. É a gente quem precisa arregaçar as mangas e ir à luta, porque há o risco da vida passar e a pessoa não ter feito nada. A vida passou e ela está ali naquele primeiro emprego que ela conseguiu, porque não foi capaz de ir ao encontro do potencial que ela tinha, não se realizou. Tinha tantos sonhos, tinha vontade de se envolver com tantas coisas boas, tinha tantos bons projetos, mas nunca colocou em prática porque se sentia despreparada, sabe? Há o risco da vida passar, a pessoa não ter feito nada e já chegando ali nos seus últimos anos, continuar se sentindo despreparada. Sabe o que eu aprendi na Canção Nova? A gente se prepara fazendo, a gente se prepara a caminho. Quando eu cheguei na Canção Nova, eu nunca tinha visto um microfone de rádio. Você sabe o que é isso? Nunca tinha visto. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi? O dia em que eu assumi um programa, me botaram na frente do microfone e disseram: agora faz. Foi assim que eu comecei. Ali nas madrugadas, né, de meia-noite às 2, era um dos programas que eu apresentava. Eu tinha tanta vergonha, eu errava tanto que eu tive que aprender a técnica, para eu pedir para o técnico dar licença, porque eu não conseguia apresentar o programa com o técnico dentro do estúdio. Aí eu te pergunto, qual o preparo? Mas eu nunca fui de parar, sabe, nos limites. Então fui lá para o técnico, perguntei: como é que eu faço? Me ensina aqui, porque com você aqui dentro eu não vou dar conta, eu vou errar muitas vezes, então me ensina aqui. Então eu mesmo fui fazendo ali a minha técnica, para eu ganhar segurança. Depois que eu ganhei segurança, aí valia a pena o técnico ali comigo, era até uma companhia, ficava muito mais gostoso. O que eu escolhi no começo foi menos bom do que eu tive depois, era bom o técnico ali comigo, mas para você ver as limitações. Olha, quando eu cheguei na Canção Nova, a Canção Nova sempre teve confiança em mim. Quando eu digo confiança, eu estou dizendo Padre Jonas, estou dizendo a Luzia. Lembro a primeira vez que eu preguei naquele rincão do meu Senhor, arrebentando de gente. A primeira vez já foi para uma multidão de pessoas. Lembro o tema da pregação que eu fiz: consagre sua juventude a Deus. Era um garoto, um menino aqui na Canção Nova. Tinha ali o quê? Meus 21 anos, por aí. Não é? Novinho. Se você me perguntar, você estava preparado para isso? Tanto não estava, que eu subi naquele palco com uma tremedeira. Padre Jonas estava lá sentado. Eu fui lá ao lado dele para buscar consolo e disse: padre, eu estou muito nervoso. Achando que o Padre Jonas ia me consolar. Ele virou para mim e disse: sabe o quê? É para estar mesmo, meu filho. Tipo, lute, que lute. Aí eu olhei para aquele povo e disse assim: porque eu aqui, padre, com essa gente toda, isso é uma grande responsabilidade. Ele bateu no meu ombro e disse assim: é uma grande responsabilidade. Me deu mais nervoso ainda. O jovem adora desafio.
Mas os jovens adoram desafio. O Padre Jonas é pedagogo. E aquilo não foi ali o suficiente para eu desanimar, não. Me enfiei com coragem. E Deus foi modelando. A gente vai se aperfeiçoando pelo meio do caminho. Se eu fosse esperar estar pronto, eu estava até hoje sentado de braços cruzados, porque eu nunca me sinto pronto. De vez em quando alguém fala para mim assim, quando você vai pregar, que você sobe lá naquele palco, às vezes milhares, dezenas de milhares de pessoas, você já está acostumado, né? Acostumado. Todas as vezes é aquele frio na barriga. E não precisa ser dezenas de milhares de pessoas, nem milhares de pessoas não. Às vezes pouca gente. Num lugar que a gente não está acostumado, em algo que tem uma novidade para a gente. Dá um frio na barriga e a gente se sente despreparado. Mas mesmo assim a gente vai. Porque a gente vai na fé. Esse frio na barriga não é porque a gente não se preparou. É porque a gente sabe que nem tudo depende de nós, que depende também da resposta das outras pessoas e, sobretudo, depende de Deus. Então, meu amigo, não fique esperando você estar pronto ou sumir a sensação de estar despreparado. Esse sentimento de sentir-se despreparado, sabe, faz a pessoa congelar e muitas vezes desperdiçar a vida. Ele abafa a nossa coragem e tira a nossa paixão de viver. Por covardia nós vamos sepultando os nossos dons, os nossos talentos. A gente acha que a gente está ficando moderado. Não, a gente está ficando conformado com a falta de coragem de a gente se arriscar, de a gente dar o passo. Não deixe o medo abafar seus sonhos. Cadê os seus sonhos? Lembra quando você era mais jovem, os sonhos que você tinha, os lugares que você queria visitar, os trabalhos que você queria fazer, as pessoas que você queria ajudar, a família que você queria ter, os filhos que você queria ter? Lembra como você sonhava que ia ser a sua casa? O que foi que aconteceu com seus sonhos? Onde estão aqueles belos sonhos que você tinha? E às vezes a gente diz, era uma ilusão. Não, é a covardia abafando a nossa coragem, tirando a nossa paixão de viver, a gente se desculpando nos anos que a gente foi acumulando. Agora eu já não tenho mais tempo. Me perdoa. E não vou concordar com isso. Quando os meus filhos tinham ali 4 e 2 anos de idade, a Canção Nova, eles estão... 18 anos atrás. 18 anos atrás, a Canção Nova liberou para eu fazer a faculdade de teologia. 18 anos atrás, eu estava ali com 30, 31 anos. Muita gente diz assim, agora é tarde para fazer uma faculdade. Foi a melhor faculdade que eu fiz. Foi o melhor momento para eu fazer a faculdade. E eu pensei, nossa, como jovem sofre. Porque jovem entra na faculdade, não sabe qual é o curso que quer fazer, não sabe a importância de estudar, mistura as prioridades todas. Eles querem viver a faculdade e curtir a vida ao mesmo tempo, não é? Mas o curtir a vida é desperdiçar tempo, é ir para as baladas, é ficar até tarde, é transformar tudo em brincadeira. Mas tem coisa séria que é o estudo esperando pela frente. Uma coisa misturada com a outra e muitas vezes acaba o resultado sendo um resultado medíocre. Ali com 30, 31 anos, eu já sabia o que eu queria, eu sabia que eu não podia desperdiçar o meu tempo. Para estar sentado naquela faculdade, um abraço aí para os deonianos de Taubaté, que foram tão bons para mim, faculdade maravilhosa. Mas para estar sentado ali, minha esposa estava sozinha em casa com os meus filhos. Então, não é fazer a coisa ficar pesada e séria demais, mas também não era mais brincadeira. E olha que delícia que foi. E ali eu entendi que não tem tempo para a gente fazer a faculdade. Idade. Tem gente que diz assim, com o tempo a cabeça da gente já não aprende tanto, a gente vai ficando entrevado. Mas as minhas notas eram todas muito melhores nessa fase da vida do que quando eu era mais jovem. A gente tem que colocar de lado certos clichês, sabe?
realmente o nosso corpo muda. Tem algumas coisas que ficam um pouco mais difíceis, mas tem outras que ficam mais fáceis. Inclusive, é mais fácil a gente ter foco. É mais fácil a gente mirar de forma certeira, porque a gente já experimentou tanta coisa, a gente já desconfia aquilo que a gente de verdade quer. E olha, é triste quando a gente olha para uma pessoa jovem e não vê mais paixão, e não vê gana de viver, e não vê brilho no olho. Olha, dá uma dor no coração você olhar para um jovem e não ver o brilho no olhar. Você vê uma criança. Gente, para mim um dos maiores pecados da nossa época, um crime, é criança com depressão. Depressão não combina com criança. Criança não podia ter depressão, mas tem. E às vezes não é uma depressão que nasceu simplesmente de um distúrbio físico, de um distúrbio hormonal. É uma depressão que vem pelo ambiente que a criança está vivendo, pelas marcas, pelas feridas, pelas negligências, pelos conflitos vividos dentro de casa, pelo desamor entre pai e mãe, pela rejeição desta criança. Olha, é de partir o coração quando a gente vê uma criança sem brilho no olhar. Imagine como ela vai chegar na juventude, quando você vê um jovem que não consegue mais sonhar. Ao contrário, você nota que a pessoa está paralisada pelo medo dos relacionamentos, pelo medo de não ser amada, pelo medo de viver. A pessoa acha que a vida não vale mais a pena. Aí você dá uma cutucadinha naquele jovem e ele diz para você: é tudo tão difícil, tudo tão difícil. Sabe por que é difícil? Porque não acredita em si mesmo. Porque a autoestima está tão baixa que o pobrezinho não tem coragem de arriscar. Mas o mais terrível é que essa doença não é própria dos jovens, não. Que a gente pensa que isso é próprio do jovem. Não é. Porque não é raro a gente topar com uma pessoa idosa que diga: eu não sou feliz com a vida que eu tenho. Não sou feliz. E aí aquela pessoa idosa lamenta porque sente que não viveu. Eu vi isso muitas vezes, gente. Porque essa vida de evangelho, de evangelização, de orar pelas pessoas e de aconselhar, faz com que nós escutemos muitas pessoas. E olha, quanta gente se lamenta dizendo: o tempo passou e elas não aproveitaram. E se sentem tristes e amarguradas pelas oportunidades que deixaram escapar. Eu conheci uma senhora que ela se casou com um homem que ela não amava. Ela teve filhos e a vida foi passando, mas ela procurou ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então ela viveu o seu tempo em função da família, sempre ajustando as escolhas que ela queria para si em função dos outros. E agora ali com os filhos criados, ela se sentia triste por nunca ter realizado seus sonhos, por nunca ter vivido. O que ela não percebia é que nunca é tarde para começar. Por isso a palavra está dizendo para você: olha, não demores em voltar para o Senhor. Ainda há tempo para cada um de nós que estamos aqui. Não adies de um dia para o outro, porque a vida passa. Põe as mãos sobre o seu peito. E se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Quando você encontra o sentido para a sua vida, até o que você viveu e parecia não ter razão de ser, é transformado, é revitalizado. Deixar passar a vida é deixar escapar a graça de Deus. Tem muita gente que perde a hora da graça porque vive de expectativas exageradas. Querem o que não dá para ter. E como não conseguem o que querem, então não querem mais nada. E ficam emburradas, entristecidas, revoltadas. Ficam simplesmente esperando para ver no que vai dar e deixam a vida correr. Não é que desistam de viver. Apenas vão adiante. Até que começam a acreditar que agora já é tarde demais. E ficam deprimidas. Confiar em Deus é ousar. Ouse viver esse dia de hoje.
Ouse fazer desse dia de hoje um dia diferente do que foi o dia de ontem. Você precisa ousar viver. Seja atrevido para viver. Chega de adiar. Sabe isso que você sabe que você precisa fazer, mas você está com medo de fazer? Chegou a hora. Olhe para Jesus, olhe para o coração de Jesus, olhe para as palavras de Jesus, para as atitudes de Jesus. Ele foi forte, foi vigoroso, porque ele não teve medo de arriscar a sua vida. Ele não viveu para se proteger, ele não viveu para se esconder de ser ferido. Ele dedicou a sua vida por nós. Viveu para os outros, pagou o preço, mas mudou o mundo e nos salvou. Pague o preço. E por meio de você, Deus vai salvar sua família também. Senhor, nós queremos tomar posse desta palavra e não adiar mais. De não deixar para amanhã o dia de voltar para o Senhor. Senhor, eu quero me voltar para Ti agora e quero buscar em Ti neste momento a força de dar o passo que eu não conseguia dar. Dá-me esta graça, Senhor.